veio hoje participar do nosso bate-papo é o doutor Ademar Deviene Júnior, que é oftalmologista. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Maristela. Boa tarde ao telespectador. Seja muito bem-vindo aqui ao Ver Mais. Muito obrigado. Doutor, vamos lá. Estrabismo, né? Quando a gente escuta falar, a gente confunde ou não. Quando a gente fala que a pessoa é vesga, a pessoa é estrábica, é a mesma coisa? Vulgo, vesgo. Estrabismo são os olhos tortos. Existem vários tipos de estrabismo, mas os mais comuns são aquele em que o olhar está voltado para dentro, chamado estrabismo convergente ou exotrópico, e aquele que um dos olhos olha para fora, chamado divergente. Tá. Esses são os tipos mais comuns. E quais as causas, né? Porque a gente escuta falar que já vem desde a infância, mas a pessoa pode adquirir ao longo da vida também o estrabismo, né? Vamos citar alguns exemplos. Pode ser genético, existem crianças que já nascem com estrabismo, podem ser causas adquiridas. Exemplo, um acidente pode entortar os olhos da pessoa, paralisia de alguns nervos que suprem determinadas musculaturas externas, podem causar estrabismo também. E quando a pessoa possui algum grau, por exemplo, de hipermetropia. Nesse caso, também pode causar o estrabismo, então? Pode haver o estrabismo. E cada gênero de estrabismo, cada padrão de estrabismo, não é uma fórmula mágica. Tem que ser tratado individualmente, de acordo com a sua manifestação, causa e efeito. Doutor Ademar, vale a pena falar que quanto antes você conseguir identificar o estrabismo, mais fácil vai ser o tratamento? Porque tem gente que vai descobrir lá na vida adulta, né? Às vezes passa a infância inteira, a adolescência, a juventude, sem nem saber que tem algum grau de estrabismo. Então, vamos falar de duas coisas aí distintas. A prevenção é sempre mais barata e as operadoras de saúde descobriram isso. Então, não só dos olhos, qualquer prevenção é muito mais barata e menos, digamos assim, imobilizante para a população de maneira geral. Segundo lugar, existem consequências para o estrabismo não diagnosticado precocemente? Sem dúvida nenhuma. Vamos dar o exemplo da criança que já nasceu ou acabou desenvolvendo estrabismo na primeira infância, antes dos 6 anos de idade. Aquele olho que desvia para dentro, ele pode ser um olho chamado amblíope. O que é a ambliopia? É uma cegueira parcial. Se não tratado o estrabismo, vai desenvolver essa cegueira parcial e vai levar essa cegueira parcial para a vida adulta dela inteira. Sem possibilidade depois de cura. Aí tem a questão da cirurgia também, né? A cirurgia corretiva, é assim que chama, né? Exato. E aí, você aconselha, recomenda para crianças fazerem isso? Ou esperar um pouco mais, ficar um pouquinho mais velha, mais adulta para fazer esse tipo de cirurgia? Muito bem. Novamente, é individualizada, é caso a caso que nós estudamos. Então, tem casos que você tem que atuar precocemente. Outros casos, você primeiro, por exemplo, pode passar óculos, no caso de hipermetropia, pode fazer o uso de tampão, de exercício ortóptico, que é uma fisioterapia, e a cirurgia ser mais tardia ou nem se consumar efetivamente. Doutora Ademar, tem uma questão que muitos pais confundem com o estrabismo, você estava me contando aqui agora há pouco, antes aqui da nossa entrevista, que os bebês até os 4 meses, mais ou menos, os pais acham que tem estrabismo, mas na verdade não é. Eles falam assim, poxa, meu filho parece vesguinho, né, quando é pequenininho, mas na verdade não é. É muito comum os bebês terem isso até os 4 meses, né? É uma falta de controle oculomotor. Nós temos que entender que o cérebro do ser humano, ele não nasce já pronto, ele vai acabar seu desenvolvimento ao longo da primeira infância, até os 6 meses, 1 ano de idade aproximadamente. E essa maturação, ela faz com que haja também um controle oculomotor, um controle do alinhamento dos olhos. Antes dos 4 meses, pode haver um desalinhamento intercorrente, o que é absolutamente natural. E aí, após esse período aí, se não voltar à normalidade, enfim, o bebê não conseguir, né, enxergar exatamente sem o estrabismo, se os pais notarem, já vale fazer uma avaliação, procurar um médico, então? Na verdade, Marister, nós recomendamos que o primeiro exame seja feito no primeiro dia pós-parto ou pós-nascimento, pelo fato de que algumas doenças podem, inclusive, ser fatais. Eu vou dar um exemplo, retinoblastoma. Retinoblastoma é um tumor com o qual a criança pode nascer. Então, como todo mundo tem acesso a Google, a internet hoje,
Se a gente digitar retinoblastoma, vai ver, lembra daquelas fotografias, né, que eram muito comuns com flash, hoje menos comuns, um olho com reflexo branco, outro avermelhado? Às vezes, você fazia diagnóstico de retinoblastoma com aquele flash. Você fotografava, meu filho não está normal, está com reflexo anormal. Você ia ver isso em tempos mais remotos, né? Hoje, como o exame tem sido mais comum em tenras idades, nós temos diagnosticado precocemente esse problema. Olha só, então quanto antes procurar um médico para tratar essa questão de doenças oculares, da visão mesmo, melhor. Não há dúvida nenhuma, já desde o primeiro dia pós-nascimento. Agora uma dúvida aqui, doutor, um mito que a gente sempre escuta falar, mito ou verdade, é você que vai dizer pra gente, doutor. Se não usar óculos, pode aumentar o grau? A falta de óculos pode aumentar os sintomas, a sintomatologia, a dificuldade, cefaleia, fadiga visual, daí por diante. Às vezes até uma dor cervical que você tenha, porque a pessoa começa a ficar corcunda, por exemplo, para digitação, dá uma hiperlordose, mas não que propriamente venha aumentar o grau porque faltou a correção visual. Entendi, ou seja, é um mito, não mito. Aumenta o grau. Não. A pessoa tem que usar para não não ter todos esses sintomas, todo esse desconforto, né? Naturalmente. Doutor, muito obrigada pela entrevista, agradeço, pelos esclarecimentos aqui no Verde Mais. A gente te espera, então, para um próximo bate-papo aqui no programa. Estou à disposição. Obrigada. Obrigado.